heart wants to sing every song it hears. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Se você assistiu ao Oscar deste ano e viu Lady Gaga fazendo uma belíssima apresentação em homenagem ao filme A Noviça Rebelde, isso tudo faz parte das comemorações dos 50 anos de lançamento deste filme. A Noviça Rebelde, um filme que vem encantando gerações e gerações desde 1965, foi também o filme que salvou os estúdios da Fox da falência. Naquele período, primeira metade da década de 1960, a Fox enfrentava graves problemas financeiros. Eles haviam gastado rios e rios de dinheiro com uma superprodução em 1963, Cleópatra, estrelada pela Elizabeth Taylor. O filme foi muito caro para a época e foi um grande fracasso de bilheteria, o que deixou a Fox naquele período numa situação muito ruim. E aí, aquela dúvida, né? Fazer um musical, um gênero que já estava em declínio naquele período. O último grande musical no formato clássico de um musical era ainda do final da década de 1950, Sete Noivas para Sete Irmãos. Mesmo o musical mais famoso daquele período, comecinho dos anos 1960, era o Amor Sublime Amor, que era extremamente revolucionário e fugia daquele padrão já consagrado do clássico musical hollywoodiano. Um filme dirigido pelo Robert Wise, que era bem diferente, muito arrojado e que reproduzia no cinema um grande sucesso da Broadway. Surpreendentemente, fez muito sucesso, mas tinha uma abordagem muito nova, muito cheia de vigor, de frescor, coisa que o musical tradicional já não tinha mais. Nesse período também é bom lembrar que Hollywood como um todo vinha perdendo muito terreno por conta da popularização cada vez maior da televisão, que naquele período era o principal concorrente do cinema. Além dessa questão mercadológica, as pessoas preferiam ficar em casa do que sair para ir ver um filme no cinema, havia também um outro fator que deixou Hollywood um pouco abalada nesse período. Ao longo da década de 60, os grandes chefões dos estúdios ou morreram ou se aposentaram e terminaram se desfazendo de suas participações nos estúdios. Foi a partir desse período que os grandes estúdios, com exceção da Disney, começaram a ter suas ações negociadas e vendidas e, obviamente, compradas por outras grandes corporações que tinham uma posição e têm até hoje bem diferente daquela visão mais romântica que os pioneiros tinham. E nesse contexto surge o projeto de A Noviça Rebelde, que trazia composições da dupla Rodgers e Hammerstein, contava a história real da jovem noviça Maria, que vai trabalhar na casa do capitão Von Trapp, um capitão da marinha lá da Áustria, viúvo, pai de 7 filhos, ela vai trabalhar como uma espécie de babá e termina se envolvendo com o capitão. Primeiro tem uns atritos com os filhos, mas depois conquista todos os filhos do capitão, se envolve romanticamente com esse capitão com quem vem a se casar, e ele é reticente, é contrário à adesão da Áustria ao governo nazista, que está em ascensão naquele período. A história começa no final dos anos 30, final da década de 30. E, claro, conta todo o drama dessa família e a fuga deles da Áustria para não serem presos pelos nazistas. A história, claro, muito apelo dramático, muito apelo assim familiar, uma história que supunha-se na época, até com uma certa lógica, tinha todos os elementos para se transformar no grande filme.
O primeiro diretor envolvido nesse projeto foi o William Wyler, que chegou até selecionar algumas locações, começar a escolha de elenco, mas ele terminou se desligando da produção e a Fox chamou Robert Wise, justamente por conta do grande sucesso que ele havia obtido com O Amor Sublime Amor, o West Side Story, esse é o título original dele. Robert Wise assumiu a direção do projeto, depois terminou convidando a atriz Julie Andrews, que, nascida na Inglaterra, completamente desconhecida, ela só tinha um filme no currículo que ainda nem havia sido lançado, o Mary Poppins, que depois foi lançado, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme, e isso só favoreceu mais ainda o lançamento de A Noviça Rebelde. O Mary Poppins é de 1964, o Noviça Rebelde foi lançado em 1965. Christopher Plummer foi contratado para fazer o papel do Capitão Von Trapp e os 7 filhos do capitão foram escolhidos através de testes, né? Nenhum dos nomes se destacou muito depois e também nenhum deles era muito conhecido antes. A atriz que faz o papel da baronesa no filme, que quando a história começa é a namorada do Capitão Von Trapp e depois ele se apaixona pela Maria, pela babá dos filhos dele, a noviça que é cedida para cuidar da família dele, porque ele viaja muito a trabalho. Inicialmente, esse papel seria vivido pela Grace Kelly. Só que, nesse meio tempo, ela ficou noiva do príncipe Rainier, lá de Mônaco, e deixou de trabalhar como atriz. Então, chamaram uma outra atriz, Eleanor Parker, para esse papel. O filme, quando foi lançado, se transformou num grande sucesso. E ainda hoje é um filme que sempre que é reprisado nos cinemas, raramente, mas sempre que é reprisado nos cinemas, ou que passa na televisão, ou que é lançado em vídeo, em DVD, Blu-ray, em edições comemorativas, sempre obtém muito sucesso. É aquele tipo de filme que você começa a ver e não para, apesar da longa duração dele. Tem músicas cativantes que quase todo mundo que assiste ao filme canta junto, desde a música tema de abertura, onde Maria, correndo numa montanha, numa tomada aérea muito bonita, ela canta que os morros estão vivos ao som da música. Esse é o título original do filme, The Sound of Music, o som da música. No Brasil recebeu o título criativo e de uma certa forma até divertido, A Noviça Rebelde. E é um filme também que essas músicas, como eu falei, são bem cativantes e funcionam de maneira muito harmônica na história. Como eu falei, é um filme que segue à risca a cartilha do tradicional, do clássico musical hollywoodiano. As músicas funcionam como complemento da narrativa. Elas não estão lá no filme perdidas, soltas. Elas estão inteiramente integradas àquela história e complementam todas as falas, os diálogos dessa história. E são músicas que estão no imaginário coletivo, são músicas envolventes, cativantes, um momento alto de criação dessa dupla, o Rodgers e o Hammerstein. E Julie Andrews, uma cantora talentosíssima, uma atriz talentosíssima, se consagrou com este papel. Já vinha do grande sucesso de Mary Poppins, já no ano seguinte, com o estrondoso sucesso de A Noviça Rebelde, ela se consagrou em definitivo. E é um filme que, mesmo passados 50 anos, continua presente na vida das pessoas. É um filme que quem viu tem uma relação sentimental, uma relação nostálgica muito interessante e é, na melhor essência da palavra, um grande clássico do cinema. Um filme que, graças ao grande sucesso obtido por ele, tirou a Fox do buraco, salvou os estúdios da Fox da falência. Até o próximo Cinemarden. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Doe, a deer, a female deer, hooray, a drop of golden sun. The hills are alive with the sound of music. Doe, a needle pulling thread, long
fever, it fever.